Oi gente, bem-vindos ao Lua Literana, eu sou a Ana Moon e hoje eu vou fazer uma resenha literária com análise da minha última leitura, XOXO, da XO. Em português é O Ritmo das Nossas Vidas, foi publicado em inglês pela Harper Teen e em português, aqui no Brasil, pela editora Nasce. Eu li a versão em inglês, então se eu usar alguns termos que não correspondem com a tradução em português foi porque eu tive que traduzir sozinha, já que eu não tenho a tradução em português. Aí eu tenho que ler, né, os termos em inglês e traduzir por conta própria, e às vezes a minha tradução não é a mesma da tradutora. Essa aqui, então, é a versão em inglês de XOXO, a autora XO, Axie XO. É um romance de K-pop, tá? Não se preocupem que eu vou explicar pra vocês tudo sobre o K-pop antes da gente analisar essa história com essa capa maravilhosa. Acho que é a capa mais bonita de livro que eu tenho. Uma das capas mais bonitas, né? Não tem como escolher uma só. Ele tá meio acabado aqui porque eu molhei a parte de trás na finaleira. Mas é isso. Esse é o livro que a gente vai falar hoje. Se vocês ainda não se inscreveram no canal e estão gostando dos vídeos, por favor se inscrevam, isso me ajuda muito, principalmente agora que eu tô tentando atingir os 1000 inscritos para começar a monetizar os vídeos, né, e ganhar dinheirinho com o meu trabalho. Então, por favor, se inscrevam e deem like no vídeo também, para o YouTube saber que vocês estão gostando do meu conteúdo e indicar ele para mais pessoas e assim a comunidade da Moonzinha aqui, Lua Literana, crescer. E também me siga nas redes sociais, eu tô no Instagram, @LuaLiterana, e no TikTok, @LuaLiterana também. Então por lá vocês podem acompanhar melhor meu dia a dia e coisas mais divertidas, conteúdos mais de rotina assim mesmo, então me sigam por lá também. Antes de começar a resenha e a análise em si, eu queria agradecer algumas pessoas que comentam com frequência nos meus vídeos, são a Rose Azevedo, o Maércio, a Mariana, que inclusive pediu para eu explicar melhor sobre o universo de K-pop para entender a leitura, e eu vou fazer isso. E a Sophie Sartor, que deu uma ideia muito boa da gente fazer um grupo de leitura no Discord, mas eu vou falar e vou expandir mais sobre isso mais pra frente, quando eu tiver um pouquinho mais de inscritos, aí a gente vai, talvez, ler juntos os mesmos livros em lives aqui no YouTube, então a gente vai conversar sobre isso mais pra frente, mas muito obrigada, Mariana, pela sugestão de explicar melhor o K-pop e Sophie pela essa sugestão do grupo de leitura. E, na verdade, eu tenho uma lista de pessoas aqui, só que vai ficar muito longo eu falar todo mundo. Mas, sério, todo mundo que comenta nos vídeos, muito obrigada. Se vocês querem aparecer na próxima análise, tipo, eu falar o nome de vocês, comenta aí embaixo. Esses que eu falei são as pessoas que eu vi que comentam em quase todos os vídeos, então muito obrigada, gente. Então, muito obrigada, gente, mesmo. Isso é muito importante pra mim, falar com vocês sobre literatura, que é o que eu mais amo na vida. Agora, então, vamos para análise em si, né, para resenha do livro. Então, gente, como eu já falei, XOXO foi publicado pela Harper Teen em 13 de julho de 2021 e no Brasil pela Companhia Editora Nacional em 16 de novembro de 2022, então com o título O Ritmo das Nossas Vidas. O nome da autora então é Axie Oh, ela é uma coreana-americana e ela nasceu em Nova York. Então, para quem não conhece, a Coreia do Sul é um país localizado na Ásia. Antigamente era só uma Coreia, então existe a Coreia do Norte agora, e a Coreia do Sul. É bem perto da China, do Japão, ali naquela região, bem longe de onde a gente mora, só para explicar o contexto da origem da autora, né, que também, e da história que vai se passar na Coreia do Sul. A Axie Oh também escreveu A Noiva do Deus do Mar, o livro, publicado pela editora Melhoramentos em 5 de maio de 2022. E aí também temos Rebel Soul, na verdade, Rebel Seoul. Seoul é a capital da Coreia do Sul, então ela fez ali um jogo de palavras. E Rogue Heart, acho que é uma duologia também, sem tradução para o português. Um foi publicado em 2017, o outro em 2019, pela Two Books, não sei pronunciar o nome dessa editora. Então, um resuminho breve da história em mais ou menos uma frase. A Jenny é a personagem principal, ela é coreana-americana. A paixão da vida dela é tocar violoncelo, então ela pretende entrar numa universidade. Ela é adolescente, né, na história ela tá no ensino médio. E o sonho dela é entrar numa universidade de artes, de música, pra tocar violoncelo. Ela mora em Los Angeles. E aí ela trabalha no karaokê do tio dela. E lá ela conhece esse carinha aqui, que no início é um carinha bem misterioso.
mas eles meio que têm um climinha ali, tem uma pequena aventurinha na cidade, ali na parte coreana de Los Angeles. E aí o destino une eles, depois que ele vai embora de Los Angeles, porque ele é claramente coreano. A mãe precisa voltar pra Coreia do Sul, porque a avó tá doente por 3 meses, ela vai ficar por lá. E aí a Jenny pede pra mãe pra ir junto, porque ela não quer ficar longe da mãe, que acho que é a última fase ali do ensino médio da Jenny, então ela ainda é uma adolescente, então ela vai sentir muita falta da mãe, porque também o pai dela faleceu, acredito que uns anos antes da história acontecer, então tem toda essa questão que faz com que ela não queira ficar sozinha ali, né, nesse período final do colégio. Então ela pede pra ir com a mãe pra Seul, pra estudar enquanto a mãe dela cuida da avó dela. E aí ela fala com a professora de violoncelo dela, que conta pra ela que existem escolas de artes em Seul, onde as pessoas que ou tocam algum instrumento ou querem ser artistas, né, que se apresentam, artistas de K-pop no caso, ou dançam só, ou querem ser atores, podem estudar nessas escolas de ensino médio, dedicadas só a isso. E aí a Jenny aplica, né, uma inscrição ali com indicação da professora de violoncelo, que também estudou em Seul, e aí ela é aceita. E aí a aventura é nessa escola de artes. Eu vou explicar então pra vocês um pouco do universo do K-pop, porque não tem como entender quase nada da história, dos dramas da história ali, dos conflitos, sem a gente entender o universo de K-pop. Então vamos lá, explicar rapidinho, tentar ser rápida explicando um universo que é bem vasto e complexo e que tanta gente ama e é apaixonada, mas eu tenho certeza que tem gente que não sabe nada de K-pop, então eu vou tentar explicar pra vocês. Então, como eu disse, para entender os conflitos básicos da história e os obstáculos que a personagem principal vai enfrentar, a gente precisa entender o universo de K-pop, que é música coreana, né? Música popular coreana, música pop coreana, que é muito diferente da nossa indústria musical aqui do Ocidente, tanto a brasileira quanto a americana, quanto a britânica. É uma indústria totalmente diferente, processos de divulgação diferentes, é outro universo. Quando a gente descobre sobre K-pop, a gente fica, meu Deus, como é que isso existia? E a gente não faz ideia de nada, sabe? Porque tanta coisa que vocês vão entender quando eu começar a explicar. Então, o K-pop é uma abreviação de música pop coreana, e é um gênero musical da Coreia do Sul que se caracteriza por uma grande quantidade de elementos audiovisuais. É importante lembrar, então, que a Coreia do Norte é separada da Coreia do Sul, e a Coreia do Norte não consome K-pop, na verdade é proibido consumir K-pop na Coreia do Norte, porque o regime governamental na Coreia do Norte é uma ditadura socialista, então eles não podem consumir nada que venha, acredito que de países. Eles não podem consumir nada de países capitalistas, né, que não sejam que não seja da Coreia do Norte especificamente. Então, jovens que escutam K-pop escondido, isso acontece bastante por lá, sofrem punições. Só pra deixar claro, então, a divisão. A gente tá falando da Coreia do Sul. O K-pop, ele tem termos e definições que, pra quem não acompanha o gênero musical, esses termos não fazem sentido, mas eles fazem sentido dentro da indústria ali e de quem acompanha e de todo o processo de divulgação e lançamento das músicas novas. Então eu vou tentar explicar alguns que até aparecem na história. É tanta coisa que a gente fica, meu Deus, será que eu falei tudo? Será que eu consigo falar tudo? Mas, enfim, vou tentar. Bom, assim como os artistas brasileiros, artistas americanos, artistas britânicos, os artistas coreanos de K-pop também têm lançamentos musicais com certa frequência. Então, por exemplo, aqui a gente espera que o nosso artista favorito lance um álbum novo, geralmente com alguns anos, às vezes entre um e outro. A gente até tem várias piadas de que os artistas daqui não lançam álbum faz muito tempo, tipo a Rihanna não lança álbum faz um tempão e os fãs estão esperando há muito tempo. Então, aqui é um grande evento, né, quando os artistas lançam um álbum novo. Mas no K-pop é diferente. O lançamento de álbuns, quando o grupo tá no seu auge ali da atividade, é muito frequente. Então, podem ter grupos que lançam 3 álbuns por ano. Então, eles vão divulgar 3 vezes ao ano, tirando lançamentos entre esses 3 principais, que talvez sejam músicas para trilha sonora de novelas coreanas, músicas
natalinas, eles lançam bastante também, ou projeto solo de um membro que lança sozinho, então é bastante coisa para acompanhar. Eu acredito que também a frequência da quantidade de coisas que o fã tem para consumir faz com que a gente acompanhe e tenha vontade de acompanhar, porque a gente tem aquela certeza de que vai ter conteúdo novo com bastante frequência. Então, a estreia de cada grupo na indústria ali, o primeiro lançamento do grupo chama debut. Então, o grupo ele vai debutar, sabe? Tipo, as debutantes com 15 anos debutam para a sociedade. É o mesmo termo. Então, um grupo de K-pop que vai estrear na indústria chama debut. Então, o grupo debutou em tal ano com tal música. Esse é um dos principais termos. E aí, a gente também vai ter os trainees, que são chamados os jovens que treinam para debutar em um grupo. No K-pop, existem empresas, tá? Aqui, por exemplo, no Brasil, existe agência de administração de carreira de artista e aí existem as gravadoras, separado. No K-pop, não. No K-pop é uma empresa que administra a carreira do artista e também grava as músicas, é responsável pela divulgação, pela gravação das músicas, por tudo, entendeu? Então, é como se eu sozinha fizesse tudo e eu sou a empresa. Tipo, eu preciso divulgar tudo. É o que a gente, sei lá, o que eu faço pra divulgar meu canal, eu faço tudo sozinha. Então, a empresa ali do K-pop vai fazer tudo pro artista. E aí, o artista, ele tem um contrato, né, com a empresa, que geralmente dura 10 anos. Então, durante esses 10 anos, ele vai promover com uma frequência constante. E aí, depois ele decide se ele vai renovar o contrato ou não. No K-pop, quando o artista ele debutou ali com a primeira música dele, aí ele vai ter um lançamento seguinte, né, depois de alguns meses. Isso se chama comeback, tipo, voltar em inglês, né? Então, é comum a gente ouvir os fãs falarem, o comeback vai ser quando? Né? A volta do grupo vai ser quando? Ou do artista solo vai ser quando? O comeback, então, é um termo muito, muito usado no K-pop. Acho que a característica principal que diferencia o K-pop dos outros pops mundiais por aí, né? Tipo, pop americano, pop britânico, pop brasileiro, é que é uma gama de materiais audiovisuais. Então, não é só música. Eles colocam o esforço e a dedicação e o investimento em tudo. A promoção é importante, tanto quanto o clipe, né? Que a gente vai chamar de MV, que é o termo que se usa no K-pop para music video, né? Clipe musical. O MV, então, vai ser tão importante quanto a música em si, quanto o álbum, quanto as promoções anteriores ao lançamento, quanto as promoções que vão ocorrer durante o lançamento e depois do lançamento. Aqui no livro do XOXO, a gente vai acompanhar um grupo que tá no início da carreira, acho que eles têm tipo 1 ou 2 anos de carreira, mas a gente vai entrar em contato com trainees, que então vão ser esses jovens que estão treinando para tentar se tornar idols de K-pop. Porque não é garantido, gente. Isso é uma das coisas que eu acho mais fascinantes e ao mesmo tempo cruéis no K-pop, que é o seguinte: uma pessoa vai se candidatar ali para virar trainee de uma empresa. Eu vou dar um exemplo, a SM Entertainment, que é uma das principais empresas de K-pop. Ela agencia ali grupos como aespa, Red Velvet, Super Junior, SHINee, EXO, Girl Generation, então todos esses grupos são muito importantes para a história do K-pop, então a SM gerencia esses grupos, tá? Quando alguém vira um trainee da SM e treina todos os tipos de linhas de performance como idol de K-pop, ele não tem a garantia de que ele vai debutar em um grupo. Por exemplo, tem gente ali no mundo do K-pop ali que já virou idol famoso de K-pop, mas treinou por 10 anos, sabe? Começou a treinar com 10 anos, literalmente uma criança, e aí só vai debutar quando os donos da empresa acharem que a pessoa tá pronta, né, pra debutar. Então, olha, eu sou um trainee pra virar um idol de K-pop. Eu vou praticar dança, eu tenho que ser excelente em dança, eu tenho que ser excelente no canto, né, o meu vocal tem que ser bom, meu carisma tem que estar em dia, eu tenho que aprender todos os trejeitos e todas as frases certinhas ali pra se colocar em prática quando eu estiver dando entrevistas em programas, quando eu estiver falando no YouTube ali com os fãs. Então eu vou aprender isso também, então comportamento, né? Eu vou também aprender a ser modelo, eu vou aprender um pouco de atuação também, eu vou aprender tudo, eu vou ser um artista ali completo. O K-pop é isso, ele exige
muito do artista ali. Ele exige um vocal bom, dança boa, performance que junta os dois, e exige, obviamente, o visual, né? Então tu tem que estar dentro dos padrões estéticos para conseguir ser um trainee. E se tu tiver alguma característica ali que foge do padrão, eles provavelmente vão mandar tu fazer cirurgia plástica para conseguir, né, continuar a carreira ali, tentar debutar, né? E também tem a questão do peso, que eu acho bizarra, então para eles é importante ser atlético, ser magro, que isso significa ali que a pessoa tá se esforçando, tá se dedicando e fazendo dieta e fazendo exercícios. Então tem um lado bem obscuro do K-pop, que é essa questão ali da pressão em ser basicamente um robô perfeito. Isso pra mim é a pior parte do K-pop, mas faz parte. É isso. Então, rapidinho para vocês entenderem como funciona ali um comeback de um artista de K-pop. Primeiro, vai ter as promoções antes do lançamento, que vão ser fotos. Então, cada membro vai ter uma foto num conceito, ou sei lá, tem 3 conceitos pro álbum. Aí os membros vão aparecer nas fotos vestidos com os conceitos, né, que vão aparecer no MV e no álbum físico depois. Aí vai ter talvez trailer do conceito geral, assim. Vai ter talvez teaser do MV. Tudo isso, por exemplo, postado no Twitter ali, vai postado no YouTube, postado no Instagram. Acho que essas são as TikTok hoje em dia também, então essas são as redes sociais que vai acontecer a divulgação do comeback. E essa divulgação acontece mais ou menos ali uns 15 dias antes do lançamento. Então, eles vão lançando essas promoções iniciais para instigar o interesse dos fãs. Aí então acontece o dia do comeback, que é lançado o MV, que é o clipe, né, da música. E ao mesmo tempo eles já lançam o álbum nas plataformas digitais ali pra escutar. E geralmente esses MVs são lançados bem de madrugada pra nós, porque obviamente é tudo na Coreia do Sul. Então é comum os fãs ficarem esperando de madrugada pra assistir o MV ser lançado na hora que ele é lançado. E escutar também o álbum, né? E ali, na semana do lançamento do comeback ali, na semana do comeback, acontecem então as aparições nos programas musicais. O que são os programas musicais? Na Coreia do Sul existem music shows, que eles chamam. São programas destinados especificamente a divulgar comebacks de K-pop. Então os artistas eles vão se apresentar nesses programas, e são vários programas, vários programas em vários canais diferentes. Então eles vão apresentar música nesse programa. E é tanto artista de K-pop, mas tanto, que toda semana tem vários artistas de K-pop apresentando a música nova, sabe? Então, sejam grupos de mulheres, grupos de homens, mulheres sozinhas, né? Solo, homens sozinhos, solo. Então, isso que eu achei muito bizarro quando eu comecei a ouvir K-pop também, é que, tipo, vai ter coisa nova toda semana e vai ter, tipo, o suficiente pra encher um programa inteiro. Então vai ser um stage atrás do outro, sabe? Uma apresentação atrás da outra. Quem apresenta esses programas também são os idols, então eles, além disso, eles têm alguns têm esse trabalho paralelo de apresentar os programas musicais, então, e é sistemático, sabe? Todos os grupos vão passar por isso, todos os grupos vão apresentar suas músicas novas nesses music shows, nesses programas musicais, não tem exceção nenhuma, eles vão passar por isso. Então o K-pop, ele é bem sistêmico, sabe? Todos os grupos vão fazer a mesma coisa, uma fábrica de artistas, assim, todo mundo vai divulgar, né, da mesma forma. Eles também vão em programas de reality de entretenimento, tipo fazer, sabe, sei lá, Faustão, que tem aqueles jogos com os artistas de qual é a música, tipo isso. Eles vão em programas assim, que é só isso, vão jogar, tipo, os membros vão jogar entre si joguinhos, para mais divulgar o grupo assim e criar mais intimidade ali com os fãs conhecerem a personalidade deles, mas principalmente divulgar o comeback. No livro aqui aparece também, em um dos momentos, o grupo principal, que chama EXO-EXO, vai ganhar um win, que é um prêmio num desses programas musicais, que na verdade é literalmente um troféuzinho, assim. Esses grupos que estão divulgando o comeback nos programas musicais, eles estão competindo entre si. Então, semanalmente, os grupos que estiverem lançando algo novo, eles estão competindo para ver quem ganha em número de plays da música nova, né? Streams, audiência na hora. O grupo está se apresentando no programa, então a audiência também conta, a pontuação da audiência, a pontuação então dos streams, pontuação das views nos MVs.
Tudo isso vai contar para eles ganharem esse prêmio semanal, e esse prêmio é muito importante para a carreira deles. É bem comum a gente ver vídeos no YouTube dos grupos chorando quando eles ganham o primeiro prêmio dos programas musicais, porque isso depois vai começar a ser contado, assim, o grupo que tem 5 anos de carreira, ele vai ter, sei lá, 26 prêmios, entendeu? Então isso conta pra, tipo, o portfólio do artista, isso vai acumulando ali. Então um grupo com bastante prêmios é um grupo popular, é um grupo que tem bastante fãs consumindo as músicas, consumindo todo o material ali do grupo de K-pop. É bem comum também os grupos de K-pop terem canais no YouTube, então ali vai ser postado todo tipo de conteúdo relacionado ao grupo. Geralmente as empresas têm canais no YouTube, subcanais de cada grupo. Eu não sei como funciona tecnicamente isso, mas cada grupo tem um canal no YouTube e ali é postado conteúdo sobre o grupo, tipo realities, vlogs deles, sei lá, em turnê, ou simplesmente eles, sei lá, de férias com a família, eles fazem vlogs também, não costumam mostrar o rosto das famílias, mas mostram eles mesmos, fazendo diversas coisas, assim. Uma das principais partes do comeback do artista com uma música nova são os álbuns de K-pop. Os álbuns de K-pop são muito importantes, porque os fãs vão querer ter os álbuns, tá? E os álbuns são físicos, são muito bonitos. É uma das principais partes do comeback do idol de K-pop que o fã vai querer consumir. Então, só peguei um exemplo aqui desse álbum que eu tenho. Ela é do grupo Twice, tá? É a Nayeon. Ela debutou solo esse ano, então, como eu tava explicando, ela já é de um grupo muito famoso de K-pop, e aí ela vai ter a carreira solo dela, então ela vai ter o lançamento só de músicas dela, tá? Só um exemplo aqui desse álbum lindo, lindo, lindo. Ó, tem vários conceitos. Esse conceito aqui é ela, mas num conceito mais, sei lá, sexy, não sei. E aí aqui ela já tá com uma roupa mais princesinha, entendeu? São conceitos diferentes, ó. Do mesmo álbum. São, tipo, sei lá, 4 ensaios de fotos diferentes, ó, com roupas diferentes. Geralmente vão ter 4 álbuns físicos, assim, eu tenho 2 ali, tem mais 2 ali na estante. E cada álbum, ali a capa vai ter um dos ensaios de fotos, mas vai ter, geralmente, assim, depende do grupo, assim, às vezes é um álbum físico, uma versão física para cada ensaio de fotos, ou eles vão colocar tudo no mesmo álbum e aí vão só mudar a capa, não sei, depende do grupo. E aqui no final vai ter o CDzinho, né? Isso aqui é mais uma coisa mais de tradição, assim, porque ninguém escuta CD hoje em dia, né? Aí, aqui nesse álbum da Nayeon, veio isso daqui, que é onde vai vir todos os brindes, tá? Tem brinde, tem muito brinde. E vai vir o famigerado photocard, que é algo muito importante, colecionável no universo do K-pop. Então aqui vai ter o conteúdo que vem dentro do álbum. Esse é um tipo de photocard. Esse aqui é bem diferente do normal ali. Depois eu vou mostrar pra vocês o normal, mas esse aqui é um especial. Aí tem esse aqui, que é em formato de Polaroid também, ó. Então é ela aqui. Aí vem adesivo também. Isso aqui é só um negocinho diferente, assim. Aí vai ter pôster. Todo álbum vai ter pôster, tá? Vai vir pôster de diferentes tamanhos. Aí tem esse pôster aqui menorzinho. E tem esse maior aqui. Então o álbum físico, ele é muito importante ali. É uma dos itens do K-pop que geram lucro, né, pra empresa. Fazem a gente gastar dinheiro. Dentro desses álbuns vai vir os photocards, que são cards colecionáveis com as fotos dos membros. Então, eu coleciono há muitos, muitos anos. Essa é a minha coleção atual, assim, que eu tô me dedicando. Eu tenho coleções mais antigas, mas que tá meio parado por questões de, tipo... Uma coisa que eu não comentei é que os homens coreanos, eles precisam ir pro exército, tá? Eles precisam servir no exército da Coreia do Sul. Então, eles vão passar entre 9 a não sei quantos meses ali sem trabalhar, sem lançar nada, só no serviço militar. Então, um membro que eu colecionava de outro grupo tá no exército agora, então eu meio que pausei ali um pouco minha coleção. Mas, por exemplo, esse aqui é o Changbin do Stray Kids. Eu coleciono ele, então essas fotinhas aqui, elas vêm nos álbuns. Então a gente compra um álbum e pode ser que venha a foto o photocard do teu membro favorito, entendeu?
vai vir, tipo, sei lá, 3 photocards, mas tem 8 membros, 9 membros, 12 membros. Então é meio que na sorte. Meio que na sorte não, é muito na sorte. Então tem que apelar pra sorte ou pra comprar ou trocar com outros fãs. Então, ó, é muito photocard, porque cada comeback é não sei quantas versões de álbum, entendeu? Então, é muita coisa pra colecionar, mas a gente gosta, né? Que a gente gosta de K-pop. Essas coisas rosa aqui é tudo que eu não tenho ainda da coleção, tá? Então, eu tenho bastante coisa do Changbin, mas ainda falta, ó. Aqui, ó. Aqui começa a ter mais porque os álbuns mais recentes, que é mais fácil de conseguir. Ó, e tem... Ó, ele tá em diferentes figurinos, porque os conceitos são variados nos álbuns. Então, por exemplo, isso aqui tudo é o mesmo álbum, ó. Mas ele tá com roupas diferentes, entendeu? Aí aqui é um postcard que eu nem sei da onde é, mas eu achei bonito. E aí eu comprei. Alguém tava vendendo. Geralmente a gente tem muito conteúdo pra comprar, entendeu? Essas coisas de fotinho. Tem de várias coisas. Por exemplo, eles estão promovendo pra alguma marca, entendeu? Então essa marca, sei lá, de roupa, vai criar os photocards pra te comprar, entendeu? Então, é muita coisa. Então, por exemplo, aqui também, ó. Esse card aqui é da Barnes Noble, que é uma livraria que todo mundo que gosta de ler livros já ouviu falar da Barnes Noble. Uma livraria muito famosa nos Estados Unidos. E ela também vende álbuns de K-pop hoje em dia. Então, a Barnes Noble tem um photocard exclusivo desse comeback aqui, dessa era do grupo, entendeu? Então, só quem comprar o álbum na Barnes Noble vai ter esse card aqui, ó. E então, isso é muito incrível, sabe? Tipo, as livrarias estão entrando nessa indústria do K-pop. Tá, acho que vocês já entenderam o quanto de coisa colecionável tem no K-pop, sabe? Além disso, tem algo muito importante, que são os light sticks. Quando a gente vai num show de K-pop, os fãs vão estar com isso aqui. Isso aqui acende, tá? Acho que nenhum tá com pilha agora. Isso aqui acende e a gente fica balançando, assim. Não faz sentido pra quem não consome K-pop, eu sei que é estranho. Mas é que na hora da música, isso aqui vai ser balançado, tá? E a gente vai cantar, vai ficar... Entendeu? Tipo, é uma forma de demonstrar ali empolgação. E aí cada grupo vai ter o seu light stick. Esse aqui é do Stray Kids. E esse aqui é do EXO, tá? Meus grupos favoritos de K-pop. Não fui em show de nenhum, mas eu tenho os light sticks porque eu acho muito lindos. Aí aqui eu também peguei pra mostrar pra vocês. Os grupos, às vezes, eles têm, tipo, bichinhos pra cada membro, tá? Que seriam bichinhos, assim, que representam cada membro. O Stray Kids tem bichinhos, tá? E aí esse aqui é o do meu membro favorito, do Changbin. Ele é um porco-coelho. Um porco com coelho. Não sei porquê. Sei lá, coisa dele. E aí eu comprei isso aqui. Gente, isso aqui é tricaro, tá? Não é barato. Porque é oficial da empresa. A empresa que vende isso aqui. Isso aí tem o chaveiro e o bonequinho. Tá. Essa introdução pro K-pop demorou mais do que eu imaginava, mas agora vamos falar da história, que é o que interessa, né? Depois de mostrar todos esses elementos de promoção dos comebacks dos grupos de K-pop, eu preciso falar de uma coisa muito importante que vai aparecer na história, que é em relação à disciplina do idol. Então, pra tu ser um idol de K-pop, tu vai ter que seguir muitas e muitas regras, que são referentes à imagem, tá? A tua imagem, ela tem que estar sempre intacta, sem escândalos. E escândalos na Coreia é todo um conceito pra mim super hipócrita, porque... eu não vou entrar nisso de ficar criticando o K-pop, porque senão eu vou ficar aqui um tempão, mas enfim. No K-pop, geralmente o idol, ele não pode namorar, tá? Isso vai aparecer no livro, na verdade isso é o conflito principal do livro, é a questão do namoro. Por quê? Que ridículo, todo mundo namora, todo mundo sai, tem encontros, casa, tem filhos. No K-pop é diferente, gente. No K-pop, o idol de K-pop, ele dedica a vida dele ao trabalho ali. Então, existe essa ideia de que se ele tá namorando alguém, ele não tá se dedicando 100% ali ao trabalho. Óbvio que isso não é saudável, gente, mas é isso, sabe? É a indústria. Então, talvez por isso que o K-pop seja tão fascinante e tão lucrativo e tão perfeito no sentido, assim, de... Perfeito no... Não é perfeito, mas perfeito no sentido de tudo é muito lindo e melhor, eu acho, na minha opinião, do que os outros artistas. Porque tem essas coisas doentias por trás, entendeu? Então, por um lado, as coisas saem tão perfeitas. Pelo outro, tipo, é bizarro.
óbvio que eles vão dançar melhor. Eles se matam de treinar, eles ficam treinando por 24 horas sem dormir, sabe? Os caras dormem 3 horas por noite. Óbvio que a dança vai sair melhor porque eles treinam mais. Então, ok, tem essa disciplina, então, do treino ali que eu já expliquei. Tem que treinar muito, tipo, treino de atleta para pior, sabe? E aí, então, a questão da imagem, não pode namorar, porque existe o fanatismo ali dentro do K-pop e é na Coreia. Assim, fora da Coreia, a gente não tá nem aí. Quer dizer, tem muita gente, né, que não gosta do idol namorando, mas geralmente as pessoas não estão nem aí aqui no Brasil, né, quem acompanha K-pop. Mas, ali na Coreia, então, as fãs coreanas, pra elas, o idol meio que tá casado com elas ali no momento que ele tá trabalhando no K-pop ali, então namorar é ruim. É ruim pra tudo, assim. Então, se alguém descobre que o idol tá namorando e essa informação vaza na imprensa, o grupo vai ficar com uma imagem ruim, o desempenho ali nos comebacks vai ser menor, o membro vai perder fãs, talvez até os investidores parem de investir ali, e aí o valor da empresa diminuir, não sei direito essa questão de números, mas realmente é bizarro, mas um namoro pode causar tudo isso no K-pop. Então tem também a questão de não poder comer coisas gordurosas, assim, fast food e tal, tem que fazer umas dietas bem bizarras, bem nada saudáveis, principalmente as meninas, elas têm que estar com peso muito abaixo, assim, do que é considerado saudável. Por exemplo, eu tenho 1,67, eu peso 60 quilos, tá? Eu sou gorda no K-pop, só isso. Tipo, eu sou gorda, eu teria que emagrecer uns 10 quilos pra mais, assim, pra poder ser uma idol de K-pop com um corpo aceitável. As idols, elas têm que manter um peso nada saudável. Os homens têm que estar malhados, assim, a cultura ali da academia de malhar e ficar fortão é uma coisa bem exagerada também. Então, óbvio que quem não gosta de malhar no K-pop vai sofrer mais, né? O que mais? Então, essa questão da disciplina, de seguir as regras ali desse universo, vai ser bem forte. Outra questão que também vai aparecer no livro as posições dos membros nos grupos de K-pop. Então, tanto os grupos masculinos como os grupos femininos vão ter posições fixas. Então, vai ter o líder do grupo, que é quem toma conta dos membros e meio que é a porta-voz ali do grupo, né? Tanto quando tá falando com os fãs, nos entrevistas e coisas assim, tanto quanto, sei lá, falando com a empresa ou com o empresário, essas coisas assim. Então, vai ter o líder do grupo, geralmente é o mais velho, não necessariamente, mas é uma pessoa com experiência e com capacidade de representar o grupo ali. Aí existe também o maknae, que é um membro mais novo. Maknae é um termo em coreano. Acho que significa exatamente isso, o membro mais novo. Não sei porque que isso é uma posição no K-pop, mas é uma posição do grupo, entendeu? Tipo, eu sou o maknae, eu sou o mais novo. Enfim. Aí, nós em referente à questão de visual mesmo e de apresentação, vão ter os membros responsáveis pelos vocais do grupo. Então, eles vão ser as pessoas que cantam melhor. Então, geralmente, o grupo tem 1 ou 2 ou 3, ou sei lá, vocalistas principais que vão ter mais linhas nas músicas, porque eles cantam bem, né? E aí vão ter também os visuais, que são responsáveis pela aparência, né? Então, eles vão estar dentro dos padrões ali de beleza coreanos. Então, vão ser considerados pelos coreanos o mais bonito, o membro mais bonito, né? Aí vai ter também uma pessoa que sempre fica no centro das coreografias, que é a pessoa que dança muito bem, que é bonita e que chama atenção de alguma forma. Então ela vai estar sempre no centro, vai receber vai receber bastante tempo de tela nos clipes, tá? Nos MVs. Então, quando vocês estiverem assistindo um MV de K-pop e tem uma pessoa que chama atenção porque ela ganha bastante tela, geralmente ela é o centro da coreografia ali. No EXO é o Kai, no Stray Kids é o Hyunjin. Os meus grupos favoritos eu sei direitinho quem são. Então, no EXO é o Kai, que ele geralmente fica no centro das coreografias, ele é um dos dançarinos principais, então o grupo também vai ter os dançarinos principais, que dançam muito bem. Então, no EXO é o Kai e no Stray Kids é o Hyunjin, que ele também é o dançarino e muito bonito, né? Então, o Hyunjin, ele ali pra mim, não só ele tá dentro dos padrões, mas ele também, eu acho que qualquer pessoa que vê ele se impressiona com a beleza dele. E ele não tem plástica nenhuma, então ele é realmente um exemplo ali de uma pessoa muito abençoada pra ser um idol, porque, pra vocês terem ideia, as pessoas vão nos cirurgiões plásticos pedindo pra ficar parecido com o Hyunjin do Stray Kids, porque ele é muito lindo e ele não tem plástica. E isso não é normal, entendeu? No K-pop é normal a gente ter plástica, a gente os idols, como se eu fosse um idol. Então é normal as pessoas terem plástica.
Quase todos os idols têm plástica, tá, gente? Mas o Hyunjin não tem. Então, é um pouco bizarro isso. Um pouco bizarro que ele seja tão lindo, sem esforço. Em resumo, o grupo ele vai ter várias posições, tipo, cada membro é responsável por um elemento da música. Então também vai ter os rappers. No K-pop, toda música de K-pop vai ter rap, assim, é a base da estrutura da música de K-pop, ela vai ter rap, então vai ter o rapper no grupo que é responsável pelo rap. O Changbin é o rapper principal do Stray Kids, então ele vai fazer as linhas de rap. O Stray Kids é um grupo bastante focado em rap, então as músicas têm bastante mais rap do que o EXO. O Baekhyun do EXO é o responsável pelo vocal principal, então ele canta muito bem, ele é responsável pela maioria das linhas das músicas, e ele tem um solo de muito sucesso, porque as músicas são maravilhosas dele, então se vocês quiserem pesquisar Baekhyun aí, serem fãs, por favor, apoiem. Mas então é engraçado que num grupo o meu membro favorito é o rapper, e no outro é o vocal, mas isso acontece no K-pop, né? Que a gente, dependendo do grupo, muda o gosto. Em resumo, então, dessa introdução gigantesca, o universo do K-pop, ele proporciona conflitos muito específicos que só fazem sentido quando a gente entende o universo. E esse é o caso desse livro. Então, os conflitos desse livro, eles só fazem sentido quando a gente entende a complexidade deles e os obstáculos que esses conflitos criam dentro do K-pop. Então, pra quem não conhece K-pop, não faz sentido, tipo, o namoro deles ser exposto, isso ser um problemão, entendeu? Óbvio que, tipo, se eu descobrir que a Anitta tá namorando alguém, não vai fazer diferença nenhuma na carreira dela. Mas aqui vai fazer, e muito. Isso aqui pode ser, tipo, um grupo pode acabar por causa disso, entendeu? Então vamos à análise da história, né? O livro ele vai começar com o leitor sendo exposto a diversos aspectos da cultura coreana em Los Angeles, em Koreatown, que é o bairro onde tem todos os elementos coreanos ali, que o povo coreano se concentra, em Koreatown. Geralmente, as principais capitais dos Estados Unidos existe uma Koreatown, ou melhor, onde existe uma comunidade coreana grande, existe uma Koreatown. Faz mais sentido. Tipo, Nova York também tem uma Koreatown, eu já fui, mas é só uma rua. Eu acho que em Los Angeles é mais legal de conhecer. Mas então a gente vai entrar em contato um pouco com a descrição da Koreatown. Eu ainda tô me decidindo, na verdade, se eu gostei da quantidade de elementos da cultura coreana expostos ali logo nas primeiras páginas. Eu não sei se eu achei muito exagerado assim. Não sei se eu já acho várias coisas clichês, porque já faz muitos anos que eu consumo K-pop e sei bastante coisa da cultura coreana. Que, por exemplo, seria igualmente a gente começar um livro passando no Brasil e falando de coisas clichês clássicos, tipo futebol, estádio de futebol, o feijoada, o samba, entendeu? Mais ou menos essa impressão que eu tive aqui no início, tipo, falando vários clichêsões, assim, da cultura, um atrás do outro. Não sei se eu gostei, e não sei se eu faria isso, entendeu? Sei lá, se eu estivesse falando do Brasil, eu não sei se eu ia começar já falando de todos esses elementos que são exportados pros estrangeiros, assim, que fazem ali o estereótipo do Brasil. Meio que eu tive essa sensação, tipo, ela colocou todos os estereótipos, assim, da cultura coreana, assim, nas primeiras páginas. Pra quem não conhece, é muito legal, mas pra quem já conhece bastante da cultura e vive o K-pop há muitos anos, fica com essa sensação um pouco de estereótipos um seguido do outro ali. Obviamente que são elementos importantes da cultura de cada país, então, obviamente que o samba, a feijoada, o pão de queijo, o futebol são importantes, né? Porque são elementos que fazem muito sucesso entre os estrangeiros, mas não sei se na literatura ali, na construção da história, na narrativa, não sei se eu gosto de tudo assim jogado nas primeiras páginas, assim, ficar meio que tudo acumulado ali. Não sei se eu gostei disso, mas é legal pra quem não conhece a cultura ali coreana, não tem nenhuma noção, é legal de ler. Então aqui a gente vai ter a Jennie indo trabalhar. Ela tá indo trabalhar num karaokê. Um karaokê coreano é um dos principais entretenimentos de pessoas ali coreanas, que é um karaokê, é um lugar onde vai ter salas e grupos de pessoas podem entrar nessas salas e ficar cantando no karaokê, bebendo, geralmente álcool, e comendo, tipo, comidas coreanas. Então a Jennie trabalha num karaokê do tio dela, que na verdade era um cara que era o melhor amigo do pai dela. O pai dela faleceu. Então ela meio que criou esse vínculo com o tio, que era o melhor amigo do pai. E aí, então, ela trabalha pra ele nesse karaokê. E nesse karaokê ela vai conhecer o Jae-woo, que é esse estranho, lindo, alto, esse cara que tá sozinho numa sala de karaokê. Ele se recusa a ir embora. Ele tá ali, já acabou o tempo dele do karaokê. E aí o tio dela fala pra ela, não, Jennie, tu vai ter que ir ali dar um jeito, sabe? Vai ter que tirar ele dali, porque já acabou o horário dele. Ele não tá pagando nada mais, então. Então a Jennie vai ter que ir ali falar com ele, tá? Então o livro já começa assim, a Jennie entrando em contato com
o parzinho romântico dela. Enquanto isso, ela tá processando o que os jurados falaram pra ela numa competição que ela entrou de violoncelo. Eles falaram pra ela que ela toca muito bem, que ela tem muito potencial, mas que falta uma faísca nela, falta essa faísca. Então isso tá incomodando muito ela. Ela conversa sobre isso com o tio dela ali, o tio Jay. E ele fala que ela precisa viver um pouco, experienciar a vida, fazer novos amigos, então que isso vai ajudar ali nessa frustração dela. E aí ela interpreta isso de forma positiva, então ela segue os conselhos do tio Jay e vai lá interagir com o Jae-woo, e aí ela desafia ele pra cantar uma música, e eu não lembro direito o detalhe do desafio, mas se ele perdesse ele teria que ir embora. Mas aí ela descobre, o que importa é que ela descobre que ele canta bem. E que tudo isso é muito misterioso, porque ele também tá com o braço quebrado. Ele tá vestido com roupas muito bonitas, a meia normal, assim. Obviamente ele é um idol de K-pop, né, gente? Mas ela não sabe disso ainda. E aí, tá, ok, eles se despedem. E aí eles vão se reencontrar depois no festival que tá tendo de cultura coreana em Koreatown. E aí vai ter um climinha ali entre os dois. Eles vão tirar foto juntos numa cabine ali. Eles meio que vão estar numa vibe de fugir de uns caras que estão... A Jennie foi lá peitar um cara no ônibus e daí ele meio que salvou ela e eles fogem do cara. Então vai ter essa meio que romântico fugindo juntos, entendeu? Livres pela cidade correndo. Então, é assim que ela vai conhecer ele. Então o começo já é isso. Aí ele vai embora pra Coreia do Sul e ele deixa o número do telefone dele com ela, mas ele acaba não respondendo ela nunca. Então o livro começa assim. Sobre esse começo, o que eu achei? Pra ser sincera, eu não gostei desse começo. Porque eu não consegui criar conexão com nenhum deles. Principalmente com o Jae-woo. Jae-woo não fez muita diferença pra mim, eu não sei nada dele, então ele é uma figura misteriosa. E a Jennie, pra mim ficou um pouco difícil criar algum vínculo, me identificar de alguma forma com ela. Não por ela ter uma vida totalmente diferente da minha, não é isso. A gente consegue se identificar com protagonistas totalmente diferentes da gente, mas que, tipo, como todo mundo é ser humano, existem questões em comum, né, de humanos. Então, eu não sei se eu consegui me identificar com as questões da Jennie, eu não sei se faltou nesse início se aprofundar mais, eu não sei, mas eu não consegui me conectar com ninguém nesse início. As coisas só começaram a andar mais pra mim, deixa eu girar minha prancheta aqui, que foi quando, então, a Jennie tem a oportunidade de ir pra Seul, né, pra estudar na escola de artes. Eu já vou entrar no detalhe da escola de artes, tá? Quando chegar essa parte da história, vai chegar daqui a pouco. Aí eu explico pra vocês que a escola de artes que aparece no livro é basicamente, tenho quase certeza que é baseada numa escola de artes que existe na vida real. O plot, acho que ele só vou começar a me divertir ali na leitura quando ela chega na escola de artes e a gente começa a conhecer novos personagens. Então ela chega em Seul com a mãe dela, conhece a avó dela, que ela nunca conheceu antes, ela não conhece a avó dela ao vivo. E ali existe uma questão meio... Essas coisas que eu achei positivas no livro, por exemplo, esses conflitos reais, assim, tipo, a mãe dela não se dá bem com a mãe dela, né, com a avó que tá doente, tipo, elas têm uma relação distante, assim, acho que até poderia ter aprofundado mais. Eu acho que foi por isso que o livro inteiro, pra mim, faltou profundidade, porque, eu não sei, eu fiquei com essa impressão que faltou se aprofundar em questões humanas, assim, sabe? Ficou tudo muito superficial, muito no namoro ali dos principais. E mesmo assim, esse namoro tendo obstáculos, eu não senti esses obstáculos. Porque tudo deu certo. Só não deu certo no final, quando ela precisa terminar o namoro com ele e pra ir embora. Mas logo depois ela já se arrepende, entendeu? Então eu não sei se ela trabalhou bem esses obstáculos, a autora. Mas, então ela chega ali em Seul. Também eu acho que faltou descrições, assim, de Seul especificamente. Ainda mais que a autora é coreana e ela é de Seul, não, desculpa. Ela já visitou Seul. Eu acho que faltou descrição da cidade. Principalmente porque essa capa é linda e tem muitos detalhes aqui dessa rua super famosa de Seul, tá? Que é a casas tradicionais aqui, ó, da cultura coreana aqui, casas tradicionais coreanas. E lá, a cidade grande. Então, pra mim, faltou essa descrição mais romântica, assim, dessa vista aqui. E com essa imagem que dá a impressão de que essa cena vai acontecer no livro. E essa cena nunca acontece. Então eu senti falta disso, sabe? Imagina que legal fosse eles passar um dia aqui nesse lugar e ela descrevesse
essas casas. E pelo que eu sei, dá pra, tipo, alugar trajes coreanos tradicionais. E aí tu consegue usar essas roupas e aí tirar fotos aqui nessas... Tem até, acho que tem palácios, assim, da cultura coreana ali, palácios antigos. Não sei, mas faltou isso, sabe? Pra mim. Porque se a gente tá falando da cultura coreana como o que aparece pra quem não é coreano, assim, essas casas aqui é uma das coisas principais que todo mundo quer conhecer e ver nas novelas coreanas, sabe? Nos dramas coreanos. Faltou descrever a cidade pra mim. Enfim. Aí a Jenny precisa comprar os uniformes oficiais da escola ali. E é ali, na loja de uniforme, que ela conhece 2 membros do grupo EXO-EXO. E aí ela acaba descobrindo também que o Jae-woo é um membro do EXO-EXO. Ela conhece os 2 membros ali na loja de uniforme. Inclusive, os 2 têm personalidades muito diferentes entre si. E é um elogio que eu quero fazer pra autora, que ela construiu o grupo EXO-EXO muito bem. Eu acho que todos os membros tem características atraentes, assim, que parecem reais, assim. Então, todos os personagens, membros do grupo, até o que não aparece muito, que é o líder, eu achei muito interessante. As personalidades deles distintas, assim, e de fácil memorização, assim. Por exemplo, tem o mais novinho, que tem cabelo colorido, e ele é todo animadinho e fofinho. Aí tem o Jae-woo, que tem aquela personalidade mais de herói incompreendido, né? Aí tem o Nathaniel, que é, tipo, meio que o melhor amigo ali do Jae-woo, e também, sei lá, os que as fãs shippam, né? No K-pop também tem isso de shippar os membros. Tipo, tu acha que 2 membros combinam entre si, que ele tem um namorinho ali entre os 2, eu sei que é estranho pra quem não entende, mas então as fãs shippam os 2, então o Nathaniel, ele tem uma personalidade, assim, meio sedutora, que eu gostei. E aí o líder, que ele nem aparece na cena, só aparece em 2 cenas, eu acho. E ele é super sério, assim, super focado no bem maior do grupo. Então ele tem essa preocupação. Então todas essas características eu gostei dos membros. Enfim, a gente vai então para a escola de artes. A escola de artes na história chama SAA, que é Seoul Arts Academy. A tradução, né? Academia de Artes de Seul. Mas ela com certeza é baseada na SOPA, SOPA, que é a School of Performing Arts Seul, que é uma escola verdadeira de artes performáticas em Seul. Vários idols de K-pop estudaram lá. Então, ela é uma escola de ensino médio de artes, focada em artes, em habilidades artísticas. E as pessoas podem fazer o ensino médio lá se elas quiserem. Então, muitos idols estudaram na SOPA. Então, com certeza a autora se baseou nessa escola para criar a escola da história. Na SOPA, eu fui pesquisar só pra gente entender melhor o que é uma escola de artes em Seul. Existem vários departamentos de artes distintos. Por exemplo, tem o departamento de teatro e filme, departamento de música, departamento de dança e departamento de artes. E aí eu pesquisei alguns idols de K-pop que já estudaram na SOPA. Eu chamo de SOPA porque é SOPA, a abreviação, não consigo não falar SOPA, mas em inglês seria SOPA. Então, o Taeyong e o Jaehyun, do NCT 127, o Mark, o Haechan, o Jimin e o Jeno, do NCT Dream. Todas essas pessoas estudaram nessa escola, tá, gente? O Hyunjin e o IN, do Stray Kids, o Kai e o Sehun, do EXO, o Jungkook, do BTS, a Seulgi e a Joy, do Red Velvet, a Rei e a Eunyoung, do IVE, a Dayeon, do Kepler, e a Lia, do ITZY. Gente, tem muito mais idols de K-pop que estudaram na SOPA, mas eu só trouxe alguns nomes só pra gente ter um exemplo, tá? Mas tem muita gente, muita gente. E, além da SOPA, tem outra escola de artes muito famosa, que acho que chama Hanlin, quase certeza que chama Hanlin, que outros idols também estudaram por lá. Então, essas 2 escolas de ensino médio de artes são muito famosas em Seul. E eu queria já elogiar a autora por ter tido a ideia de fazer a história se passar numa escola de artes de Seul, porque, primeiro, que é muito interessante, é um aspecto muito, pra mim, não sei, é interessante, é um lado do K-pop que a gente não tem muito acesso, porque não faz parte do conteúdo em si do grupo, né, porque é a vida pessoal deles, eles estão estudando nessas escolas, mas parece até fabricado por algum autor, sabe? Porque é uma coisa muito criativa, assim, parece que é de um livro ou um filme. E todos os idols estudam nessas escolas e depois eles vão debutar e ficar famosos nos grupos, entendeu? Tipo, parece muito de filme, assim, mas isso acontece na vida real. E eu acho muito legal isso no K-pop. E então eu achei muito legal que a autora
incluiu isso na história. Esse é um dos aspectos principais da história, porque 3 dos 4 membros do grupo, o XOXO, estudam nessa escola de artes, que é a mesma da Jennie, né? Então eu achei isso pra mim foi mais legal do livro, assim, a gente ter acesso à rotina de estudantes de uma escola de artes em Seul, sabe? Então nesse início da jornada dela na escola de artes em Seul, o Jeou não tá respondendo as mensagens dela. E ela descobre que as chances dele estar nessa escola são grandes, né? Porque os 2 colegas de grupo dele estão lá, né? Ela conheceu eles. Então tem essa motivação pra continuar a ler, assim. Qual é a do Jeou, sabe? Por que ele não respondeu as mensagens de texto? Ele está na escola. Então isso que me motivou a continuar a leitura. Obviamente a Jennie encontra o Jeou na escola. Ele meio que é bem frio com ela, assim. E aí isso ainda mais instiga a gente a entender o que tá acontecendo. Enquanto isso, a Jennie se aproxima bastante do Nathaniel, que é outro personagem que pra mim marcou muito a história, na verdade marcou mais que os principais, o Nathaniel. E a colega de quarto, a Jennie vai ter uma colega de quarto nessa escola, que é a Sori, que ela é filha da dona da empresa que agencia o XOXO. E aí a gente vai descobrir depois que a Sori teve um escândalo de namoro com o Nathaniel. Ou seja, a Sori é uma trainee de K-pop, tá? Eu acredito, eu não sei se... Não definiu ainda se ela ia ser solo ou se ela ia participar de algum grupo. Eu acredito que era pra ser parte de algum grupo, mas isso não foi especificado porque ela é uma secundária. Mas ela teve um escândalo com o Nathaniel. Isso pra mim, sei lá, foi mais interessante do livro, sabe? Porque é algo que a gente vê o tempo inteiro assim no K-pop. E é algo que eu queria detalhes, sabe? Tipo, eu queria uma história em torno disso. A gente meio que tem. Mas é que a Jennie não é uma idol de K-pop, entendeu? Então, tipo, é como se fosse o Jeou com uma fã, assim. Fã não, porque a Jennie não gostava de K-pop antes. Mas é diferente da gente ler sobre 2 idols, sabe? Então, eu acho que é por isso que eu me interessei mais pela história dos secundários. Porque eles não estão mais juntos. O escândalo fez eles se separarem, né? A identidade da Sori foi mantida em segredo. Dá a entender que a mãe dela lhe moveu alguns pauzinhos por ser influente e manteve a identidade da filha em segredo. Mas o Nathaniel acabou sendo exposto ali, então isso afetou a imagem do grupo um pouco, acredito. Isso que não deu muitos detalhes, mas pra mim eu acho que ele deve ter perdido alguma popularidade ali. Então tem essa tensão entre a Sori e o Nathaniel, porque claramente eles se gostam ainda. Tanto que a Jennie encontra um postcard do Nathaniel no quarto da Sori, ali dela, e lê assim, e é isso que começa a inimizade inicial da Jennie com a Sori, que ela lê a mensagem de namoro do Nathaniel pra Sori, e a Sori fica puta, né? Obviamente, o que essa mina estranha tá lendo um negócio que ainda era pra ser segredo, porque teoricamente eles não estão mais juntos, porque o escândalo vazou, né? Então, ninguém pode saber, né? Que eles ainda se gostam. E tanto isso quanto a personalidade da Sori, eu achei uma personagem fascinante, assim. É o tipo de personagem que eu me interesso pra ler mais, porque inicialmente ela é bem fechada, assim. Obviamente que é uma pessoa com bastante insegurança. E aí a Jennie vai se aproximando dela aos poucos. E elas vão criando uma amizade aos poucos. E aí depois elas ficam amigas mesmo. E a amizade delas também é um aspecto que eu gostei muito do livro. Eu achei muito legal. O desenvolvimento da amizade da Jennie com a Sori me chamou mais atenção do que da Jennie com o Jeou, que é o principal ali da história. Então, não sei, sabe? Fiquei com essa impressão de que os secundários tem uma história mais legal que os principais. Outra coisa que faltou também pra mim no livro foi aprofundar a paixão da Jennie sobre o violoncelo, né? Ela toca violoncelo, ela vai até Seul continuar estudando violoncelo. O objetivo dela é entrar numa universidade pra continuar tocando. É o sonho da vida dela. Várias vezes a autora repete que é o sonho dela é ser violoncelista, mas a gente não tem muito acesso ao porquê. Por que é o sonho? O que ela sente quando ela tá tocando violoncelo? Ainda tem uma relação com o pai que morreu, né, que faleceu. Ele tocava violoncelo também. Ela escolheu tocar violoncelo por causa do pai, mas a gente não tem muito além disso, sabe? O que motiva a Jennie a querer tocar violoncelo? Eu queria mais, acessar mais a paixão dela pela música clássica. Se a gente for pesquisar, violoncelo é um instrumento que o som é muito, muito legal de escutar, sabe? É um som grave e bem fantasioso, assim. A gente viaja só de ouvir o violoncelo tocando, então faltou isso, sabe? Faltou a gente entender a paixão da Jennie pelo violoncelo. Isso, pra mim, foi um grande defeito, assim, da narrativa. Porque se a gente tem uma protagonista e ela tem um sonho, por mais que a história não seja focada nisso, seja focada no romance, o sonho dela, em algum momento, ele entra em conflito com o romance. Então a gente tem que entender a paixão da Jennie pelo violoncelo
pra gente sentir ali a dor dela, entendeu? Em ter que... Tem uma hora ali que ela tem que escolher, ou ela continua namorando e fica em Seul, namorando com o Jeú em segredo pra sempre, ou ela vai viver a vida dela, viver o sonho dela de tocar violoncelo numa universidade. E pra eu sentir essa dor de ter que decidir ali, eu tenho que entender por que ela ama tanto tocar violoncelo, e aí eu não entendo. Não tem um aprofundamento nesse lado dela que eu queria que tivesse, que pra mim é meio que o principal do livro, sabe? Então faltou um pouco isso. Então a história vai avançar mais ou menos com essa tensão pairando ali, tipo, eles vão avançando no relacionamento amoroso, mas com esse estresse de o namoro ter que ser em segredo, porque isso no K-pop é algo ruim, né, pra imagem do grupo. E ao mesmo tempo ali a gente entra em contato com o Nathaniel e com a Sori, o caso deles, e o caso que deu errado, né? Então a gente meio que tem esse paralelo, um casal que tá tentando manter em segredo e um casal que deu errado. A Jenny, ela, pra mim, perde um pouco no livro ali no final, mais para a metade pro final, porque esse sonho dela do violoncelo fica de lado e aí ela fica totalmente focada no Jeú. Eu entendo, né? Ele é um idol, ele é bonitão, ele é fofo com ela, Então, tipo, é super compreensível que ela se perca ali, mas é que faltou na narrativa a autora me explicar isso, sabe? Tipo, a autora me explicar, a Jenny, ela ama violoncelo, é a paixão da vida dela, mas ao mesmo tempo, meu Deus, o Jeú, ele é perfeito, sabe? É como se eu estivesse namorando o Changbin, sabe? Tipo, óbvio que eu vou ficar perdida ali, eu vou ficar tipo, meu Deus, eu tenho que fazer meus vídeos pro YouTube, eu tenho que ler os livros, mas sei lá, o Changbin tá me esperando ali pra sair, sabe? Tipo... Óbvio que eu vou ficar desfocada, mas é que faltou a autora me explicar tudo isso, sabe? Faltou isso. Então, nas cenas que ela, por exemplo, abre mão de ensaiar lá pra apresentação principal de violoncelo ali da escola, e ela sai com o Jeú, faltou eu me identificar com ela. Não sei, ficou meio superficial, assim. Ela toma a decisão, deixa a coitada da Sori, que é a colega de quarto ali, que já tá toda errada, porque não pode namorar quem ela quer. Deixa a guria sozinha ali, elas têm uma... apresentação final em dupla, então elas têm que ensaiar, ela deixa a Sori sozinha, sabe? Vai lá sair com o Jeú. Não sei, eu começo a ter essa sensação de injustiça, não sei, porque eu tomei as dores da Sori, e aí eu fico tipo, tá, por que as coisas com a Jenny podem dar certo, e a Sori não pode ficar com o Nathaniel, e ainda tem que ficar treinando sozinha, enquanto a Jenny vai lá sair com o Jeú, entendeu? Fiquei com essa impressão, sabe? De injustiça. Porque o livro termina assim, a Jenny, ela tem que voltar mais cedo pra Los Angeles, porque tem que passar num teste lá de violoncelo de uma orquestra da cidade. Tem que fazer o teste, então ela tem que voltar antes do previsto. E logo antes da volta dela, as fotos que ela tirou com o Jeú numa cabine de fotos ali em Los Angeles, no início da história, vaza pra imprensa. E aí... todo mundo descobre que o Jeú tá, né, saindo com essa menina misteriosa. Como ela não é idol, ninguém conhece ela. E ela decide terminar com o Jeú e voltar pra Los Angeles. Só que daí, uns meses depois, o XOXO tá fazendo uma turnê nos Estados Unidos e ela decide ir no show do XOXO ali, que ela tá em Nova York, coincidentemente fazendo um teste de violoncelo ali pra uma universidade pra entrar. Ela entra, ela consegue entrar, mas ela decide voltar a namorar com o Jeú. Então... ela vai dar um jeito de entrar nos bastidores do show pra ir falar com ele. E aí dá tudo certo, eles se amam de volta. E aí o XOXO faz o show ali e termina o livro com eles juntos. Mas daí eu fiquei com essa sensação de tipo, por que a Jenny pode ficar junto com o Jeú e a Sori não? Eu entendo que a Sori é idol e que o Nathaniel também é... desculpe, a Sori é trainee e o Nathaniel é idol. Só que sabe, se é tudo escondido, qual o problema? De continuar escondido a Sori e o Nathaniel. Então eu meio que tomei as dores dos secundários, entendeu? Eu não sei, eu fiquei com essa sensação de tipo, deu tudo certo pra Jenny no violoncelo, deu tudo certo. Ela conseguiu entrar na universidade que ela queria em Nova York ali. Só que vamos ser realistas, na vida real, esse namoro não vai dar certo. Porque se tu vai estudar numa universidade de música em Nova York, tu vai ter que se dedicar 100% a tocar o violoncelo ali, né? E criar sua própria carreira no universo ali da música clássica. E o Jeú vai estar sendo um idol de K-pop na Coreia do Sul, fazendo tour, se dedicando aos fãs. Então, realisticamente, existe essa palavra? Realisticamente, esse namoro não teria como funcionar assim, só se eles conseguissem só falar por celular, assim, se encontrar, sei lá, 2 vezes no ano, sabe? Óbvio que deve ter algum romance de idol de K-pop aí que dá certo, assim. Mas não sei, sabe? Terminou meio que... não sei se é realista. Não sei. Fiquei pensando...
sabe? Eu acho mais fácil a Sori e o Nathaniel terminarem juntos, porque os dois são da mesma empresa, os dois treinam no mesmo lugar, estudam na mesma escola. É muito mais fácil os dois namorarem, porque eles vão estar várias vezes se encontrando no mesmo lugar, né? Vão estar trabalhando juntos várias vezes ali, do que a Jane, que vai estar no outro lugar do mundo, e o Jae-woo. O livro, ele me deu essa impressão superficial, assim, que não se aprofundou muito. Talvez seja também, não sei, talvez o público-alvo do livro seja mais jovem, então não precisa, não sei, mas mesmo assim, eu acho que histórias mesmo para pessoas mais jovens, público-alvo seja, sei lá, adolescente, eu acho que é básico a gente se envolver com a protagonista e se identificar com ela, entender a paixão dela, entender os dilemas dela, os obstáculos. Então o livro inteiro não tem muito obstáculo, sabe? O relacionamento secreto deles avança, ele pede ela em namoro, e até isso é uma cena que eu fiquei muito decepcionada, porque é uma cena muito rápida. É literalmente um parágrafo, ela refletindo sobre o pedido, aí ela aceita, e aí já pula pra outra cena. O livro é sobre isso, sabe? É sobre o namoro deles, ou o possível namoro deles. O cara pede ela em namoro, isso dura meia página. Eu fiquei, sabe? É tudo muito rápido, tudo muito superficial. Não é rápido, é superficial, porque o livro é bem grossinho até, 330 páginas. Só que eu acho que, então, esse cumprimento da história foi focado em coisas não erradas, mas coisas que talvez outros aspectos deveriam ter tomado lugar, sabe? Então foi isso, gente. Eu fiquei com essa sensação no final da leitura, de que eu não consegui ver muita química neles. A gente tem acesso a um pouco dos dramas pessoais do Jae-woo, assim, a gente conhece a mãe e a irmãzinha dele, mas até nesse momento ali, eu não consegui me aprofundar, assim, sabe? Tipo, até o dia, assim, não sei, eu consigo, mas não sei, sabe? Sabe quando falta um pouco de emoção, assim, sabe? Ficou faltando isso. Porque eu senti mais emoção com os secundários, tipo, pouco que eu lia deles, a informação deles já me empolgava a querer saber mais, sabe? Então, é isso. Isso foi o que eu achei de XOXO. É uma leitura legal, sabe? Uma leitura bonitinha, fofo, é legal pela questão do K-pop e a gente entrar em contato com as escolas de artes em Seul, que eu sempre achei esse assunto muito interessante, então nesses aspectos, assim, pra mim o livro acertou. Mas então na questão de relacionamento e desenvolvimento de personagem ali, dos principais, faltou um pouco. Então eu acho que eu vou dar 3 luas, porque o livro foi uma leitura legal, não vou dizer que não foi. É um tema que eu gosto, além de ler, de escrever. Mas como faltaram tudo isso que eu falei, eu vou dar 3 luas, né? A forma de avaliar a leitura dos livros, né? Se eu gostei, né? 1 lua a 5 luas, 5 luas eu amei, 1 lua eu odiei. Então eu vou dar 3 luas. Eu espero que eu tenha conseguido falar sobre tudo que eu achei do livro. É que como a introdução sobre o K-pop tomou metade do vídeo, não deu pra eu me aprofundar em todas as cenas que eu achei legais. Foi isso. Espero que esse vídeo tenha sido divertido pra vocês. Ser um exemplo de uma leitura que foi legal, mas podia ter sido muito mais legal, sabe? Mas eu gostei. Só não adorei, amei. Eu gostei, ficou ali no meio termo. Vejo vocês no próximo vídeo. Vai ser vlog de leitura, provavelmente. Esse foi o vídeo, ficou longo, eu sei que ficou, mas é K-pop, sabe? Eu gosto de falar muito de K-pop porque eu amo K-pop. Apesar de todas essas questões complexas e até mesmo hipócritas do universo de K-pop, não tem como não gostar, porque é muito bem feito, tudo é muito bem feito, os clipes são muito bem feitos, as músicas são muito legais e é tudo muito legal pra mim. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, da minha análise, explicando, né, tudo. E nos vemos no próximo. Bom, editora aqui falando com vocês, estou editando o vídeo, eu me lembrei que eu esqueci de falar que existe uma playlist oficial do livro, cada capítulo condiz com uma música da playlist, então vou colocar aí na tela para vocês. Até uma boa referência para começar a conhecer K-pop, assistir todos os clipes, né, os MVs dessas músicas de cada capítulo, ouvir as músicas obviamente, mas assistir os MVs, e se não tiver MV, ouvir a música e conhecer mais sobre o artista. É uma boa forma, né? A autora criou a playlist do livro. Então, segundo ela, cada música de cada capítulo tem alguma relação com o que acontece no capítulo. Isso é bem comum, principalmente no mundo das fanfics, a gente falar para os leitores que, esse capítulo é essa música. Então ela seguiu aí esse padrão no mundo das fanfics. Tem vários artistas nessa lista
várias músicas que eu amo muito, por exemplo, Stray Kids, Baekhyun, que eu tô usando a camiseta aqui, TXT, quem mais? Acho que deve ter, não lembro de todo mundo, mas acho que tem Red Velvet, gosto bastante também, G-Friend, Luna. Nossa, ela colocou muitos artistas, acho que ela botou EXO também, ela botou muitos artistas que eu escuto, tipo, todos os dias. Essa playlist é muito boa. Então, recomendo muito vocês escutarem tudo.